Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, primeiro projeto de iniciação do ano 2025, né? Projeto Isso, de iniciação 139. 139. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a todos. Hoje, projeto de iniciação, projeto de número 139. E feliz ano novo a todos. Bem-vindos a 2025. Que seja um ano de muita realização para todos nós, né? Com muita coisa bacana. Então, hoje é o primeiro programa, número 139. Programa de número 139 e o primeiro programa do ano de 2025. Então, vamos começar com força total aí. Bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Estamos aí começando o ano 2025, né? E vamos aí nos posicionar diante desse novo ano, né? E sempre mantendo na cabeça que é muito importante o projeto iniciação, né? E faz parte do projeto de iniciação trabalhar pela obra do Eterno na face da terra. Assim o nosso professor Henrique José de Souza nos ensinou, que nós devemos trabalhar pela obra do Eterno na face da terra. Então isso aí faz parte do projeto de iniciação. Então que nós tenhamos aí a consciência, todo ser humano tem a consciência de trabalhar pela lei justa e perfeita para dar uma guinada, né, no planeta Terra rumo à quinta dimensão. Muito bem. Devemos dizer que nós convidamos aqueles que queiram fazer o seu projeto de iniciação, é isso? Que venham fazer na Sociedade Brasileira de Eubiose. Em janeiro já está começando, vai começar já em vários departamentos, né, em dias diversos, né, dependendo do departamento. Então, a pessoa pode, para isso, deve, né, entrar em contato com o departamento e estabelecer as bases da sua participação na eubiose, né? Como é que faz isso? Pela eubiose, faz busca pela eubiose, e encontra o site da eubiose, vai encontrar lá os departamentos do Brasil e do exterior. É só entrar em contato e marcar o início do seu projeto de iniciação, começando o grau peregrino. Então, está um convite especial para todos, né, que queiram iniciar. É uma coisa muito importante. Eu sempre repito isso porque é muito importante essa informação, né? Muito bem. Devemos dizer que esse encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático. Todo sábado nós estamos aqui, a partir das 20 para as 9 estamos aqui. A base é sempre a doutrina secreta de Helena Petro-Blavatsky, a mestra, né? E também a fundadora da Sociedade Teosófica, e também do nosso amado professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, é claro, a gente aborda, especificamente nos momentos importantes, os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos de todas as civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, início da Era de Aquários. A gente pode ver que no noticiário aí pela internet está se falando cada vez mais, nunca se falou tanto, né? Foi de 2 anos, 3 anos para cá, 2 anos para cá, né? Falando justamente da passagem da Terra para a quinta dimensão. Mas isso aí, a ciência iniciática já sabe, né? Que nós estamos na quinta raça-mãe ariana, né? Viemos da quarta raça-mãe, que é a Atlântida, e estamos desenvolvendo um quinto estado de consciência. É basicamente isso. Isso aí, para a ciência iniciática, não é novidade nenhuma transmitir isso, né? Estamos transitando para um quinto estado de consciência. Depois deveremos chegar num sexto estado, num sétimo estado, que é justamente a condição da consciência crística. Então, em nós. Então, isso é muito importante,
essas lembranças, né? Para que a gente siga fielmente nosso caminho, né? Justamente pelo caminho da iniciação. Muito bem, nós vamos aqui reiniciando, né, os nossos estudos, né, que fazemos através de muitas informações dadas por Helena Blavatsky, o professor Henrique de Souza, né, sempre abordando termos, definições, que é básico para o entendimento da ciência iniciática. Né? Então, isso é muito importante. O termo que eu quero analisar agora, como início da nossa conversa, é justamente o nome telepatia. Isso é muito importante, o entendimento a esse respeito. Né? Essa palavra deriva do termo tele, longe, e patos, afeto, significa uma percepção extraordinária de um fenômeno ocorrido fora do alcance dos sentidos. Quer dizer, ver ao longe. Né? Então, isso aí é uma função telepática. Né? Embora o significado literal dessa seja sentir à distância, atualmente é empregado em geral quase como sinônimo de transmissão de pensamento e pode ser tomada no sentido de que expressa qualquer imagem, pensamento ou sensação transmitido de uma pessoa para outra através de meios não físicos que a ciência comum desconhece. Segundo um estudioso importante da ciência iniciática, né, podemos, em circunstâncias favoráveis, estabelecer uma comunicação direta entre dois corpos mentais, entre dois corpos astrais, ou entre dois cérebros etéreos. E isso nos fornece 3 variedades de telepatia, consistindo todas elas, na transmissão de vibrações, em seu nível respectivo, expostas talvez a serem confundidas pelo observador superficial, porém claramente distinguíveis pelo clarividente educado. Assim, ao se pensar com insistência em uma forma concreta, emitem-se ondas etéreas que, ao ferir o cérebro de outra pessoa, tendem a nele produzir uma mesma imagem. Porém, não é a própria imagem que se transmite, mas o número de vibrações que a reproduzem. Esse processo é muito parecido com a telegrafia sem fios. É isso? O mesmo ocorre com as impressões da natureza emocional ou passional. Uma pessoa emite uma forte onda de sentimento, de qualquer tipo, irradia certa espécie de vibração astral que tende a reproduzir tal estado de sentimento em outras pessoas quando fere o seu corpo astral. Então, é claro que o caminho da humanidade em direção da quinta dimensão, cada vez mais, é desenvolver essas qualidades telepáticas de transmissão de pensamento. Né? Então, futuramente, ainda é difícil dizer em que data e quanto tempo isso vai acontecer, mas inevitavelmente vai acontecer. Né? Os seres vão se comunicar através do pensamento, como acontece nas hierarquias superiores. Né? Existe uma linguagem, qual é a linguagem dos seres superiores? É a mente. A linguagem deles é a mente, né? Justamente o pensamento. Um pensa, o outro percebe, responde, vão se comunicando respectivamente de acordo com o assunto que está sendo abordado. Né? Então, isso aí é uma coisa muito importante. Né? Hoje fala-se muito na internet, né? Que está se desenvolvendo cada vez mais, e é uma maravilha, tudo bem, é uma conquista tecnológica, né? Mas, evidentemente, com o passar dos milhares de anos, a internet vai perder a sua importância, né? Ela vai perder a sua importância que tem hoje, né? Para a comunicação. Né? E tudo isso virá a verdadeiro estado de comunicação entre os seres, que é justamente a linguagem telepática, a linguagem através do pensamento. Né? Eu li um certo livro, também uma certa vez, sobre a ciência iniciática, indicando algo maravilhoso, né? Que seres superiores
se comunicam e se entendem através de cores, emanações de cores específicas. E, então, é uma linguagem, e entendem perfeitamente o que um e o outro pensam, né? Isso é uma coisa extraordinária, né, para a nossa mente atual, né? Então, isso é muito, muito importante. Muito bem. Então, realmente, o pensamento a nossa função do pensar tem um futuro extraordinário. E, justamente, nós estamos desenvolvendo a tríade superior, né? Temos a razão superior, né? O mental superior. Veja, estamos desenvolvendo uma quinta coisa no nosso centenário, que é justamente uma quinta coisa, que é o mental superior. Depois, em paralelo ao mental superior, está sendo desenvolvido justamente Buddhi, que é justamente o campo da intuição. E tudo isso dirigindo-se, juntando-se, atinge um ponto nessa tríade, nesse triângulo, Manas, né? Que é justamente a parte crística. Então, a nossa tendência é essa, né? Partir para um quinto estado de consciência, depois sexto estado, sétimo estado e caminhar assim pelo universo. Aí está, então, uma importante mensagem a respeito de assunto tão importante para a ciência iniciática das idades. Um outro termo que fala-se muito, não só na ciência iniciática das idades, mas também nas religiões, né? Cada um dentro da sua perspectiva, do seu entendimento, é justamente templos. O que mais se ouve falar, né? Atividade templária. Desde agora? Não, desde um tempo remoto, né? Já na antiga Atlântida já existiam templos, né? Na Lemúria, templos. E também aqui no planeta Terra, né? Na antiga Índia, no Egito, o que tinha mais era templos e mais templos, né? Justamente sempre dirigido por uma sacerdotisa. Isso é importante a gente salientar, né? Quem conduz o templo desde tempos imemoriais é uma mulher. É isso? É uma mulher que conduz o templo, né? Que produz essa atividade templária. Justamente é uma questão dentro da perspectiva moderna, né? As pessoas perguntam por que o catolicismo, só o padre pode rezar a missa, né? A mulher não pode. A mulher não pode se manifestar publicamente, né? Então, isso aí é um termo que merece uma discussão muito mais detalhada a esse respeito. No meu livro eu falei isso também, né? Na Aurora dos Erros, a respeito deste aspecto importante do Paulo de Tarso, né? E numa das suas epístolas, ele escreveu o seguinte, que a mulher não poderia se manifestar no templo, isso, sem que o marido consentisse. A mulher precisaria ficar calada. É uma coisa estranha isso, né? Mas o nosso professor indica que o Paulo de Tarso era um iniciado. Então, como nada acontece por acaso, isso tem um significado importante para o mundo ocidental. Para o mundo ocidental. Então, o único lugar no mundo ocidental, justamente que seguindo o preceito católico, em que a mulher não dirige o templo, é justamente o catolicismo, né? Agora, todas as escolas iniciáticas, verdadeiramente iniciáticas, a mulher tem um papel importantíssimo. Eu posso dizer também, já falando sobre isso, me expandindo, né, que o papel da mulher é importantíssimo, porque eu sempre digo, né, eu sempre digo nas minhas palestras, tudo, eu digo o seguinte, as pessoas às vezes podem interpretar de maneira diferente, né, erradamente. Eu falo assim de maneira bastante enfática para chamar a atenção, né? Eu digo assim, quem manda no mundo é a mulher. Quem manda no mundo é a mulher. Por quê? Agora, vamos dizer assim, isso não é feminismo, não. Não é feminismo. Né? Quem manda no mundo é a mulher. Tanto que nos antigos templos, a atividade de manter o templo era a mulher. Porque nós, na verdade, nós não somos homens e mulheres, né? Isso está na imaginação. Nós
passamos pela experiência masculina e passamos pela experiência feminina de acordo com a exigência e a determinação da lei do karma, né? Eu, por exemplo, nasci homem agora nessa vida, né? Mas quantas vezes eu já não nasci mulher no passado? E quantas vezes eu não vou ter que nascer mulher no futuro também, né? Isso aí, independente. Mas uma coisa importante que eu quero deixar bem claro, quando um ser humano se encarna na forma feminina, ele possui uma ligação muito grande com a mãe divina, segundo trono, né? Tanto que a gente pode ver que quem conduz a família é a mulher, né? O homem trabalha, traz dinheiro e faz isso, né? Mas quem dá a educação para a criança e conduz as coisas, organiza a casa, etc., é a mulher. A mulher que tem esse. Que é justamente o segundo trono, né? O segundo trono que dá essa orientação, né? O sentido orientativo de toda a comunidade. Então, essa distinção que eu queria fazer através do papel da mulher no templo, né? Isso é muito importante a importância. E devemos também entender que, olha, vocês podem estudar todos os grandes, ou pelo menos a maioria dos grandes acontecimentos da humanidade foram provocados pelas mulheres. É incrível. Eu, quando comecei a estudar a ciência inicial das idades, bateu essa percepção, eu comecei a pesquisar a história e vi uma coisa impressionante. A mulher é o que dá o ponto inicial das coisas, né? Tanto que no paraíso, quem deu o caminho inicial? É Eva. Deus, né? Deus passou pelo paraíso, ele foi falar com quem? Com Adão? Não, foi falar com a Eva. A Eva, então, que gerou todo aquele processo, né? Veio a serpente, e eu não vou agora falar isso novamente, né? Diz que a serpente tentou a Eva, ela pegou o fruto da árvore do conhecimento, comeu, entregou para o Adão, e depois, por causa disso, foram expulsos do paraíso. É a mulher. Então, por exemplo, outra vez, a Guerra de Troia. A Guerra de Troia foi produzida por uma mulher. É isso? O ponto central da guerra era uma mulher, né? Então, a Revolução Francesa, a Maria Antonieta, né? A Maria Antonieta, Saint-Germain ia falar com quem? Ia falar com o Dom João, o rei? Não, ele ia direto com Maria Antonieta, porque é ela que tinha o poder feminino para a mudança, né? E assim a gente vai vendo, né? A gente vai vendo ponta a ponta a mulher sempre em destaque nesse processo, né? Aqui no Brasil, quem aboliu a escravidão? A princesa Isabel, né? Dom Pedro II poderia ter ele mesmo fazer isso. Não, é a princesa Isabel que fez. Quem fez a independência do Brasil? Foi Dom Pedro I? Não foi. Não foi o Pedro I que fez a independência. Foi justamente a princesa, a esposa dele, né? Que fez a independência. Ela assinou a independência, né? E depois o Dom Pedro I confirmou a independência aqui no Ipiranga, né? Então, isso aí. Então, se a gente for através dos tempos, a mulher está sempre. No caso do Abraão, né? O Abraão queria ter filhos, mas a Sara era muito idosa e não podia, era estéril, né? Então, ele queria deixar descendência. Então, o que a Sara fez? Chamou uma escrava lá e ele coabitou com Abraão e gerou Ismael. É isso? Então, ela que decidiu. Então, a mulher está sempre decidindo, né? Um outro ponto importante, né? Moisés foi salvo das águas. Por quê? Por uma mulher, filha do faraó. O faraó mandou matar todos os meninos. E justamente a filha do faraó salvou Moisés da morte, né? E depois ele se tornou filho adotivo dela, né? Se ele continuasse no Egito, ele teria a possibilidade de se tornar um faraó. Mas a lei, ele tinha outro esquema de lei para cumprir. Então, veja a importância da mulher. Agora, isso não é feminismo. A importância da reencarnação da consciência na forma feminina. É isso? Quando se encarna na forma feminina, então, dá o sentido da proteção em que nós temos através da família, né? O nosso mestre, inclusive, fala que na nossa iniciação deve seguir em concentração com a Mãe Divina, que nós chamamos aqui, né, o Biós de Alamirá.
Então, o foco nosso é a Mãe Divina, foco para a iniciação. E a Mãe Divina, justamente, é o segundo trono, né? O segundo trono, que na Igreja Católica é representado pela Virgem Maria, né? Virgem Maria, né? Então, isso é muito importante, esse conhecimento iniciático, para a gente destrinchar isso e entender profundamente, né? Então, a questão dos tempos, vamos ver agora, né? Vamos entrar agora verdadeiramente nesse tema, né? É opinião universal que os cristãos primitivos não tiveram nem templos, nem altares, nem círios, nem incenso, nem água benta, nem qualquer dos ritos que os pastores da igreja instituíram posteriormente, segundo as exigências dos tempos e circunstâncias, e, sobretudo, segundo as necessidades dos fiéis. Orígenes, Atenágoras, Teófilo, Justino e Tertuliano, na antiga Grécia, né, atestam que os cristãos primitivos abominavam os templos e altares. Interessante, né? Os cristãos primitivos não tinham nenhuma ligação com templos e altares. Não pensavam assim unicamente porque os governos não lhes concediam, no início, permissão para edificar templos, mas porque sentiam aversão por tudo o que se relacionasse com as demais religiões. E essa aversão foi mantida por 250 anos. Os primeiros cristãos, oriundos da raça judaica, né? E a raça judaica, evidentemente, é caracterizada pela existência do templo, né? O grande templo de Salomão, né? Depois o segundo, ele foi destruído, foi reconstruído, né? Foi reconstruído por um sucessor seu, né? E depois foi demolido, destruído pelos romanos, e os judeus, então, agora pensam isso, evidentemente, na teoria judaica, a construção do terceiro templo, né? Para suceder ao antigo templo de Salomão, né? Assim o demonstra Vinícius Félix, que viveu no século III, dizendo: acreditas, desse modo falavam os romanos, que ocultamos objetos de nossa adoração porque não temos templos nem altares? Porque não havemos dirigido Deus um simulacro quando o próprio homem é seu simulacro? Que templo vamos edificar se o mundo, que é obra sua, não basta para contê-lo? Né? Como vamos encerrar o poder da sua imensa majestade em uma só casa? É preferível que lhe consagremos um templo em nosso espírito e em nosso coração. Isso é verdade, né? Na verdade, nós somos um templo, né? Nós. Não é o corpo físico somente, não é só isso. Nosso centenário todo, a nossa constituição é um templo. E nesse templo se manifesta a divindade. Nesse templo humano manifesta-se a divindade. Por isso que Jesus falou: vós sois deuses. Então, veja bem a importância deste termo templo, que não abrange apenas ao templo como edifício, mas também como templo, a constituição do ser humano, né? Então, é preferível que lhe consagremos um templo em nosso espírito e em nosso coração. Então esse autor aqui, que eu citei, ele diz que é preferível que o homem seja um templo, que não, em vez de construir templos, ele mantenha um templo em si mesmo. Bom, isso aí tem várias contradições, né? Porque o templo é importante, né? Porque ele congrega o povo, é um ponto de comunhão, né? Das coisas, das pessoas, né? Ponto de encontro. Isso é muito importante, né? Para a realização das ritualísticas e assim por diante, né? Os cristãos começaram a construir templos nos primeiros dias do reinado de Diocleciano. Os cristãos, os católicos, né? O primeiro a ser edificado foi em Nicomédia. Logo, outros templos foram levantados em outras cidades. Porém, os cristãos manifestavam ainda aversão aos sírios, ao incenso, à água lustral e aos hábitos pontificiais. Então, os templos foram feitos, mas eles tinham uma aversão
ao uso do incenso, da água lustral, dos hábitos, etc, etc. Este aparato imponente lhes parecia o selo distintivo do paganismo. Essa é a ideia que tinha, né? E todo esse contexto realizado naquela época, né, como o uso de paramento, uso de água e de incenso, se assemelhava muito ao paganismo, né? Mas isso aí era sempre usado, e sempre foi usado no Oriente, né? O incenso, as roupas especiais, né? Isso lá na Índia, no Egito e assim por diante, né? E na eubiose também, né? Usa-se, né? Aqui existem várias correntes que usam os paramentos especiais, né? A maçonaria, né? E outros tantos, né? Que têm seus templos e usam os seus aparatos, né? Para condicionados à atividade templária, né? Tais usos foram sendo adotados pouco a pouco durante o reinado de Constantino. Aí sim, no reinado de Constantino, que Roma tornou-se cristã, né? Assim, o entendimento comum afirma, né, que Roma tornou-se cristão. Mas, na verdade, os entendidos, quem se aprofunda, diz que, na verdade, o que nós temos hoje no Ocidente não é o cristianismo, e sim o paulinismo. Porque quem estruturou o que chamamos de cristianismo em Roma foi justamente o Paulo de Tarso, né? Ele conseguiu, através da sua pregação, transformar Roma de pagãos, de ateus, em crentes em Deus, né? Então, isso é muito importante, com o nome de cristianismo, né? Mas muitos afirmam que não é cristianismo, é de paulinismo, né? Então, tais usos foram sendo adotados pouco a pouco, como dissemos, durante o reinado de Constantino e de seus sucessores, porém foram mudando depois com muita frequência. Nós devemos dizer que, em verdade, a atividade templária é importantíssima. Isso é importantíssimo. A eubiose tem atividade templária. Existem templos físicos, né? Quando não tem templos físicos, existem salões templários, né? E quem dirige a atividade templária é uma sacerdotisa, uma mulher. Justamente seguindo o caminho da ciência iniciática das idades, que é a mulher que conduz o templo, né? Aliás, eu devo até dizer que na antiguidade, hoje não tenho visto mais isso, né? Mas há muitos anos, nas propagandas dos casamentos, sempre aparecia o noivo carregando a noiva no braço. Os mais velhos, hoje não se vê muito mais isso, né? Mas na propaganda aparecia assim, o noivo entrando em casa e levando a noiva nos braços. Isso tem um significado importante. Não surgiu por acaso, da cabeça de alguém que imaginou isso, não. Isso vem da Grécia. Da Grécia. Porque quem consagrava o lar ao deus Lares, né? Por isso que o nome é lar, ao deus Lares era a mulher. Então, o que acontecia? O marido, depois de casado, levava a mulher nos braços, porque ela não podia pisar no chão que não estava ainda consagrado. Ela levava o fogo, uma chama. Essa chama era dada pela sua mãe, ou pela sua avó, pela sua uma mulher que já tinha feito isso. Então, o que acontecia? O noivo ou o marido levava a mulher para dentro de casa e ela levava na mão a chama. E lá no centro da casa, ela acendia a pira. Com isso, ela consagrava o ambiente ao deus Lares. Depois de feito isso, ela podia descer do colo do marido, ela podia pisar no chão que já estava consagrado. Talvez uma história muito interessante, né? Que antigamente era muito usada nas propagandas, hoje não se usa mais, não tenho visto mais isso, mas está uma explicação muito importante a esse respeito. Muito bem. Aí está. Esse assunto é enorme, né? Nós podíamos, se nós quiséssemos fazer aqui um estudo sobre templos, a gente podia ficar falando, teríamos que falar sobre a Índia, sobre o Egito, né?
falando das escolas iniciáticas aqui do Ocidente, assim por diante. É um assunto muito extenso. Muito bem. Mas, seguindo aqui a nossa sequência, nós vamos ver aqui um outro termo muito importante, né? Que a ciência iniciática considera, né? E principalmente pela Helena Petrovna Blavatsky, que é justamente o tempo. Tempo, olha só, hein? É apenas uma ilusão produzida pela sucessão dos nossos estados de consciência em nossa viagem de duração eterna, e não existe ali, onde nada existe, consciência alguma que possa produzir a ilusão. Esse é o princípio básico da ciência iniciática. O tempo não existe. Né? O tempo é zero. A física quântica, por incrível que pareça, agora, no terceiro milênio, a gente pode consultar aí, a física quântica chegou a essa conclusão também, que o tempo não existe. O tempo e o espaço são zero. Então, o presente é apenas uma linha matemática que separa aquela parte da duração eterna que chamamos futuro, daquela outra parte que denominamos passado. Então, na nossa mente existe assim, o passado e o futuro, na verdade. E o presente é o que está acontecendo agora. Mas, na verdade, não existe nada disso. Conforme Siddhartha Gautama, o Buda, afirmou, é o aqui e agora. O que acontece agora é o importante para o tempo. Né? Isso também, eu vou dar mais um exemplo importante. Né? O nosso mestre nos indica que no ano 3005, a humanidade, e principalmente como foco o Brasil, iniciará a sua caminhada pela nova civilização, no ano 3005. E diz que a Garta virá para a face da Terra. Assim o nosso mestre deixou ensinado. Né? Então, agora, a pessoa pode perguntar assim, mas daqui a 1000 anos, em 3005, o que eu posso fazer? Muita gente pode dizer, o que eu posso fazer de importante para uma coisa que vai acontecer daqui a 1000 anos? Esse é o ledo engano. Pode fazer o quê? Tudo. O tempo não existe. O que vai acontecer no ano 3005 é decorrência do que estamos fazendo agora, no nosso tempo. Então, a questão é trabalhar agora. E quanto mais trabalharmos, mais efetivo é justamente a aparição da nova civilização no ano 3005. Então, é o aqui e agora. É o aqui e agora, sempre. O presente é apenas uma linha matemática que separa aquela parte da duração eterna que chamamos futuro daquela outra parte que denominamos passado. Já falamos, né? Não há nada na Terra que tenha duração verdadeira, porque nada permanece sem mudança ou contínua sendo a mesma coisa, durante a bilionésima parte de um segundo. Nada continua a mesma coisa sempre, está sempre em mudança. Né? A mudança é perpétua, a transformação, né? A transformação. Lavoisier já falava isso, né? Ele fez uma descoberta no século XVIII, né? Que a ciência diz que foi uma descoberta no campo da química, né? Então ele disse: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas ele fez essa descoberta que ele fez foi uma descoberta cósmica. Nada se cria, Lavoisier, hein? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o nosso importante agora processo para colaborar com isso é a nossa própria transformação. Por isso que é muito importante aqui o projeto de iniciação. Na medida que a maioria dos seres humanos se transformam, a humanidade se transforma. Então, quando cada ser humano atinge um estágio superior de entendimento, a humanidade alcança um estágio de entendimento superior também. Então, quando? Agora, aqui e agora. Né? Então, a sensação que temos da realidade da divisão do tempo, que se conhece como presente, vem da confusa impressão do momentâneo vislumbre ou vislumbre sucessivo das coisas, que nossos sentidos nos comunicam ao passar em tais coisas da região do ideal que chamamos de futuro, para a região das recordações, que dominamos de passado. Inclusive, há uma grande discussão na ciência, né? Sempre existiu, né? Da possibilidade da ciência de inventar uma máquina do tempo.
Isso os filmes já mostram, né? Tem muitos livros que falam sobre isso, né? A possibilidade do ser humano criar uma máquina do tempo, né? Então, um, um cientista muito famoso, já falecido, eu não vou falar o nome dele, mas ele disse o seguinte no seu pensamento, né? Na sua análise. Ele disse o seguinte: se realmente existisse a máquina do tempo, então hoje nós estaríamos sendo visitados por seres do futuro. Quer dizer, dentro do conceito da ciência acadêmica, isso tem lógica, né? Esse físico, né? Ele pensou com lógica, né? Se existisse a máquina, se pudesse existir a máquina do tempo, nós estaríamos aqui, de vez em quando, chegaria alguém e dizia assim: eu sou do futuro, eu sou do ano tal do futuro, porque eu estou usando uma máquina do tempo para visitar vocês. Mas é claro que isso não é bem, essa questão do tempo não é bem assim. Então a gente pergunta assim: existe a máquina do tempo? A grande pergunta que a ciência faz. É possível construir uma máquina do tempo? A resposta: a máquina do tempo já existe. A ciência não consegue imaginar isso. A máquina do tempo já existe. Quem é a máquina do tempo? Nós. Nós somos a máquina do tempo. É isso? A nossa consciência ela vai evoluindo vibratoriamente. Então, o tempo tem uma conceituação vibratória. Vibratória, né? Então, se eu estiver aqui num ponto, né? Olhar para um lado, ver Jesus, e do outro lado, ver um animal qualquer, então eu digo assim: olha, esse animal é o passado, Jesus é o futuro. Imediatamente eu concluo isso, né? E realmente Jesus é o nosso futuro e outros grandes mestres, né? Nós devemos caminhar como máquina do tempo, ampliando o nosso conhecimento e evidentemente ganhando espaço nesse caminho do tempo, né? Então a máquina do tempo somos nós. A máquina do tempo somos nós. É claro que se eu olhar para um animal feroz, eu vou considerar esse animal muito primitivo, muito violento, né? Mas um ser superior, do tipo Jesus e outros mestres, olham para nós e veem a nossa ferocidade também, né? Eles sabem da nossa ferocidade. O planeta Terra é um planeta feroz, né? E as guerras que estão aí, né? Morrem milhares de pessoas. Por quê? Por nada. As pessoas entram em guerra e morrem por quê? Por nada. Nada. Agora, nada é uma maneira de falar. Elas estão sendo cobradas por uma cobrança kármica. Nada acontece por acaso. Mas chegará um dia em que a humanidade não fará mais guerra. Isso quando a sua consciência atingir um futuro, né? Um futuro, como se fosse a máquina do tempo, não fará mais guerras, porque as necessidades serão outras, os entendimentos serão diferentes, né? Não a posse material, não a posse de terras, a posse de bens, etc. Não é nada disso. É a posse espiritual, o conhecimento do espírito. Do mesmo modo, experimentamos uma sensação de duração no caso da faísca instantânea, pelo fato de continuar na retina tal impressão confusa. A verdadeira pessoa ou coisa não consiste unicamente naquilo que vemos de qualquer momento dado, mas é composta da soma de todas as suas condições diversas e cambiantes, desde que o momento de seu surgimento em forma material até o seu desaparecimento na Terra. Então, é o aqui e agora, é verdade. Agora, o tempo, na verdade, ele pode ser entendido como um processo vibratório. Processo vibratório. Como disseram, né, aqui na comunicação, né? No futuro, os seres do futuro, todos os seres humanos, os seres que estão vivendo esse tempo serão seres do futuro, inevitavelmente, vão conversar através do pensamento. Então, isso através do aumento do seu poder vibratório, tornando-se um ser do futuro, né? Estas somas totais são as que existem desde a eternidade do futuro e passam gradualmente pela matéria para existir por toda a eternidade no passado.
Os três períodos, passado, presente e futuro, são, em filosofia esotérica, um tempo composto apenas em relação ao plano fenomenal. Porém, no reino do númen, carece de validez abstrata. Então, a questão do tempo é apenas ter uma existência no nosso mundo objetivo. E o nosso objetivo é polar. É a questão da polaridade, né? Então, não existe passado e futuro. O passado e o futuro se confluem para o mesmo estado de existência, que é o eterno agora. O eterno agora, né? Então, o aqui, por isso muda a palavra, o aqui e o agora, né? Então, o tempo existe apenas na nossa imaginação. O tempo é maia, é ilusão. Tempo é maia, é ilusão, né? Agora, é claro que a ciência iniciática, ela tem, a ciência acadêmica, ela considera o tempo como uma coisa importante, né? O próprio Newton, né? Ele fazia as suas pesquisas dentro de uma trilogia, né? De três dimensões, né? Agora, já Einstein entra com uma concepção da quarta dimensão, veja, quarta dimensão, que abalou todo o conhecimento iniciático, o conhecimento da ciência acadêmica, né? E tanto que o Einstein, ele já, através das suas teorias, e isso já está confirmado, né? Que o tempo não é permanente, ele pode andar mais rápido e menos rápido, dependendo da velocidade da luz. É isso. Quanto mais se aproxima da velocidade da luz, aquilo que está nessa trajetória, para isso que está aí nessa trajetória, o tempo passa mais lento. Então, vai passando lentamente. Se alguém sai daqui da Terra e vai para um outro planeta, uma outra estrela, com uma velocidade igual à da luz, ele pode ir e voltar, que nem na estrela próxima, 4 anos-luz. Vai 4 anos para ir e 4 anos para voltar. Mas se ele for com uma velocidade próxima da luz, ou talvez bem menos do que da luz, 1/3 da luz, quando ele voltar, o mundo já não existe mais. Tudo passou. Ele vai ser um ser do futuro. Isso é importante. Isso baseado na teoria da relatividade de Einstein, e já está provado isso, né? Isso já está provado cientificamente. Muito bem? Então, aqui, os 3 períodos, passado, presente e futuro, são, em filosofia esotérica, um tempo composto apenas em relação ao plano fenomenal. Porém, no reino do númen, carece de validez abstrata. Como dizem as escrituras, o tempo passado é o tempo presente, como é também o futuro, o qual, embora ainda não tenha entrado na existência, contudo é. O tempo é uma ilusão. O tempo é maia. O tempo é ilusão. Os ciclos, as épocas, dependem da consciência. Não estamos aqui pela primeira vez. Os ciclos voltam porque voltamos à existência consciente. Os ciclos são medidos pela consciência da humanidade e não pela natureza. Porque somos os mesmos nas épocas passadas, isso nos acontece. O tempo e o espaço são infinitos e eternos. Vamos ler? O tempo e o espaço são infinitos e eternos. Os dois são simplesmente formas daquele que é o todo absoluto, o tat, o aquilo. É isso? Que, conforme a HPB afirma, né, é o ser e não ser ao mesmo tempo. Ela criou uma palavra nova chamada seidade. Seidade significa ser e não ser. Aliás, se for no dicionário, é só pegar qualquer dicionário aí na internet e colocar lá seidade. Aí vai aparecer a resposta assim, palavra não encontrada. Essa palavra não existe no vocabulário das línguas. Foi inventada por HPB, Helena Blavatsky. Formas da divindade una e incognoscível do disco de Vishnu designa a roda do tempo. O espaço e o tempo são só uma mesma coisa. Não tem nome porque são incognoscível aquele que só pode ser percebido através dos 7 raios, as 7 criações, os 7 mundos, as 7 leis. Isso aqui. Zeka, ou Ananta, o leito de Vishnu,
é uma abstração alegórica que simboliza o tempo infinito no espaço, que contém o germe e emite periodicamente a inflorescência desse germe. O universo manifestado, justamente, Cronos ou Cronos, é o tempo em seu curso cíclico. Então, tudo que é manifestado é justamente Maya, ilusão. Desde dos estágios superiores, né? Desde o Sol central. Né? Só não é Maya o eterno, o Tati, o aquilo, né? O ser e não ser. Esse não é ilusão, é a realidade absoluta. Né? Mas nós não conseguimos entender isso. Aliás, essa é um grande desafio para a humanidade, entender essa relação entre o imanifestado, o Tati e o manifestado. O Tati produz a manifestação, é isso, porque só ele pode produzir, e nessa manifestação, essa manifestação está envolta na Maya, na ilusão. Agora, nós temos, através da projeção da mônada, a mônada projeta uma projeção em direção do mundo material mais denso, e nós nos esquecemos da nossa existência divina, da nossa divindade, e temos que voltar à casa do Pai, como Jesus nos afirmou. Voltar à casa do Pai é justamente retomar a nossa consciência divina. Então, aí, evidentemente, o tempo e o espaço deixam de existir. É isso? O tempo e o espaço fazem parte da polaridade, ilusão. O nosso mestre nos ensinou, um dos seus últimos ensinamentos, que o importante era entender a polaridade. Ele disse o seguinte: quem entende a polaridade entende tudo. Quem entende a polaridade entende tudo. Então está uma rápida incursão nesse assunto, que também é de uma expansão. Se a gente for desenvolver um trabalho sobre o tempo, vai ter aí palestras e mais palestras, reuniões e mais reuniões a respeito deste assunto, né? E com discussões de vários aspectos, né? Tanto na ciência acadêmica com a ciência iniciática, mas tudo converge para o mesmo sentido, né? Então, isso é muito importante, essa verificação. Muito bem. Aqui, tempo. Agora, nós vamos ver aqui um outro termo muito importante que é ligado ao estudo superiores, denominado teofania. Teofania. Entre os neoplatônicos, Deus no homem, Deus aconchegando o homem. É a teofania, é Deus no homem, Deus aconchegado no homem. Manifestação ou aparição da divindade ao homem, especialmente a aparição de Deus aos patriarcas, sob forma de anjo ou humana. Segundo certas confissões de Platão, Próclo e outros autores dignos da nota, os iniciados gozaram da teofania, isto é, tiveram visões dos deuses e dos verdadeiros espíritos imortais. Como muito bem diz um conhecido estudioso chamado Taylor, a parte mais sublime da epopeia ou revelação final consistia na visão dos próprios deuses, espíritos planetários revestidos de uma luz refulgente. Então, isso aí, a teofania, justamente está ligado com a manifestação de Deus no homem, a teofania. Também é muito importante dentro. Isso é um assunto também muito vastíssimo, que a gente podia aqui explorar, né? Mas nós damos, assim, conhecimento, nós vamos, no nosso encontro, a gente vai estudando, pouco a pouco, diversos termos, para ir ampliando a base de dados para o entendimento melhor da ciência iniciática. Né? Muito bem. Agora, aqui, existe um outro termo, né? Que é um termo muito extenso, né? Que é justamente a teosofia. O novo termo que eu explicaria agora como teosofia. Mas eu não vou entrar agora nesse termo, porque é muito extenso e a hora está caminhando, né? Mas eu prometo que no nosso próximo encontro nós vamos falar
largamente sobre essa questão do termo, segundo Blavatsky, a teosofia e analisar a condição do teósofo. Teosofia e a natureza do teósofo. Então, nós não vamos entrar aqui, porque aí nós falaríamos apenas um pouquinho e não daria para complementar. Nós já estamos caminhando para o final da primeira parte da apresentação, então nós vamos parando por aqui, por enquanto. Mas, no próximo encontro, nós começaremos a falar sobre teosofia e falar sobre o teósofo. É um assunto muito extenso, né? Muito extenso. Bom, então, dando sequência aqui ao nosso estudo, nós vamos continuar aqui justamente com esse assunto importante que já há muito tempo nós vamos abordando, que é justamente o simbolismo arcaico das religiões, para a gente dar um fecho, né, na nossa apresentação, que é também um assunto de enorme importância, o simbolismo arcaico das religiões. Então, vamos dar mais uma continuada neste assunto para a gente ir abrangendo cada vez mais tudo isso. Né? Afirmamos sem temor que qualquer que seja o significado da lenda universalmente admitida, né, da existência dos querubins, dos anjos, dos serafins, né, admitida em seu aspecto humano, está baseado em sucessos reais históricos, desfigurados e convertidos depois em dogmas teológicos para servir a fins eclesiásticos. Então, o que quer dizer isso? Existem os seres angelicais, né? Serafins, querubins, asuras, que podem, evidentemente, através de seus tulcos, assumir uma forma humana, né? Uma forma humana, e, evidentemente, a humanidade vai entender da sua forma específica, né? Como anjos, de forma específica, de acordo com os aspectos religiosos que compõem o seu caminho do conhecimento. Né? Então, aqui nós temos assim que Rudra foi um grande yogi, o antepassado de todos os adeptos e um dos maiores reis das dinastias divinas. É o deus do tempo sagrado, do tempo Saturno Cronos, como demonstra o seu tambor em forma de ampulheta, como é em cima, assim é embaixo. Este axioma oculto nos mostra a analogia dos fenômenos siderais e a conduta dos corpos celestes nos céus, tomados como modelo no plano executado aqui na Terra. Então, segundo o Rudra, né, aborda esse campo, né, ele segue a lei hermética, né, que tudo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Então, ou seja, como o nosso mestre afirma, né, nada acontece por acaso. Tudo que acontece no plano terrestre é emanação de fontes divinas, né? Arquétipos, nós chamamos de arquétipos, né? que projetam isso aqui na face da Terra. Né? É por isso que também nós dizemos que o homem não inventa e não inventa nada. Né? O homem serve de veículo para que o conhecimento superior se projete na face da Terra. Assim são os cientistas, né? Os sábios, eles projetam para a Terra a consciência humana, aquilo que enxerga no plano superior. Eu já citei, né? Beethoven, o grande Beethoven, ele mesmo afirmava que o grande Beethoven, né, as suas sinfonias, o grande Beethoven dizia que não era ele que escrevia aquelas sinfonias, ele ouvia aquelas sinfonias de Deus, né? De Deus. Isso, o que ele falou reflete exatamente o que Jesus falou, né? Não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Tanto que ele diz, eu e meu Pai somos um. É a unidade, né? Eu e meu Pai somos um. Mas ele nunca disse que ele fazia as coisas. Ele servia de veículo. E tudo que existe no mundo fenomenológico, do fenômeno, o mundo da ilusão, é justamente produzido por seres que servem de veículos para as consciências superiores. Este axioma oculto nos mostra a analogia dos fenômenos siderais e a conduta dos corpos celestes nos céus, tomados como modelos no plano executado aqui na Terra.
Por isso, o espaço, num sentido abstrato, foi chamado o reino do conhecimento divino e pelos caldeus iniciado Absol, a morada, a fonte do conhecimento, porque no espaço moram os poderes inteligentes que de um modo invisível governam o universo. No espaço, aí, os governos invisíveis que governam o universo. O universo é governado pela lei cósmica, justa e perfeita. Nada acontece por acaso. Tudo que acontece na nossa vista tem uma lei. A ciência já entendeu, em parte, isso, né? A ciência já entendeu que existem as leis, né? As leis da física, as leis da química, tudo acontece de acordo com uma lei química, né? E a ciência diz que esse conhecimento, quando uma hipótese vira uma teoria, é porque esse conhecimento dessas leis pode ser demonstrado numa mesa de laboratório. Mas a ciência não consegue ainda entender que esse universo que a ciência vê é ilusão, não é verdade? Na verdade, a ciência vê apenas a pele do universo, não é verdade? Ela vê a parte física densa, mas interpenetrando essa parte física densa, existe o mundo vital, depois o mundo astral, o mundo mental e assim por diante. Até mundos que nós não foi citado pela ciência inicial das idades, porque nós não temos consciência, não temos condição de entender. Então, são universos mais universos que, um dentro do outro, interpenetrados, né? E a ciência está muito longe de entender. Né? Um dia vai entender, mas somente quando os cientistas atingirem um estado de consciência superior. Analogamente, no oceano superior ou plano do zodíaco, num reino desta terra, um mar interior foi consagrado e denominado o abismo da sabedoria. Neste, 12 centros em forma de 12 ilhas pequenas, representando os símbolos dos zodíaco, eram as mansões dos deuses hierofantes, 12 hierofantes e mestres da sabedoria. Olha que coisa importante. Este mar da sabedoria permaneceu durante idades, onde agora se estende o deserto de Gobi, ou Chamo. Existiu até o último grande período glacial, em que, em um cataclismo local, deslocou as águas para o sul e o oeste, formando um grande deserto, hoje desolado, e ficando apenas certo oásis como um lago, e uma ilha no meio dele como a relíquia do anel zodiacal da Terra. Então, aqui, nesse conhecimento, a gente vê que a Terra passa por transformações periódicas, né? Glaciações ou mudanças na sua configuração dos continentes, né? A gente não percebe exatamente isso porque isso demora muito tempo a acontecer, mas a Terra está se modificando, né? Mas isso tudo não é o acaso, né? Não é acaso, né? Não são apenas leis físicas que regem isso, são leis cósmicas, das quais as leis físicas são dependentes, são projeções, né? O dogma mais temido do catolicismo, o alfa e o ômega da crença cristã, e a coluna de sua queda e da redenção se reduz a um símbolo pagão, nas inúmeras alegorias dessas lutas pré-históricas. Então, a gente vê a grandiosidade deste assunto, né? Que se estende de maneira extraordinária através do tempo, né? A gente vê que a ciência iniciática das idades é algo incomensurável, né? E cada vez que a gente vai entendendo isso, as coisas vão se ampliando, né? Eu já contei isso uma vez, vou contar novamente, porque tem gente que não ouviu ainda, né? Eu tive um aluno, há muitos anos, né? Eu dou aula na UEL há 28 anos, né? Lá no início, um aluno chegou para mim e disse: Walter, acontece uma coisa importante comigo, que eu não estou conseguindo entender. Antes de eu entrar na eubiose, eu tinha algumas dúvidas. Agora que eu estou fazendo o curso peregrino, já no peregrino, as minhas dúvidas aumentaram. Eu estou cheio de dúvidas. Então, eu respondi para ele o seguinte, que é baseado na ciência iniciática, isso, né? Eu disse para ele: olha, não é que as suas dúvidas aumentaram, os seus horizontes se ampliaram. Porque quem não tem dúvida de nada não sabe nada, né? Quem não tem dúvida de nada não sabe nada. Sócrates falou:
tudo que sei é que nada sei. Então, isso demonstra a sua ignorância. Quando Sócrates diz tudo que sei é que nada sei, ele está admitindo a sua ignorância? Não, ele está demonstrando para o mundo a sua sabedoria. Porque ele sabe que, além desse conhecimento humano, existe um conhecimento superior que ele não tinha acesso ainda. Né? E Sócrates foi um ser pré-Cristo. Né? Ele veio com a finalidade de preparar a vinda do Cristo. Isso é muito importante. Então, nós vamos aqui, terminando essa parte, a primeira parte do nosso programa, né? Eu vou passando a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, né? Para que a gente possa aqui conversar mais a esse respeito, que as pessoas possam fazer perguntas ou expor as suas opiniões, mesmo contraditórias. Viu? Aqui não precisa coincidir, a pessoa pode ser até contraditória, porque o nosso mestre diz, atinge o conhecimento. Cada um deve atingir o conhecimento por si mesmo. Né? Deve inspirar o conhecimento dentro de si mesmo. Né? Isso é muito importante. Aí está meu irmão, o irmão, a palavra. Muito bom, professor. Bastante coisa. Tem duas perguntas aqui que depois eu coloco. E a gente, é que nem o senhor falou, né? Entender a polaridade é complicado. Entender essa maia, essa ilusão em relação ao tempo também é complicado, né? E quando a gente fica imaginando uma máquina do tempo, aí complica mais ainda, né, professor? Pois é, a verdade é que nós somos a máquina do tempo. Né? Por quê? Porque, veja bem, o que vai acontecendo conosco? Agora, seres humanos. Né? Já passamos pela experiência mineral, experiência vegetal, a experiência animal, e agora somos humanos, estamos passando pela experiência humana. Nós somos seres humanos? Nós não somos seres humanos. Se eu falar isso na TV, na internet, numa reunião pública ou escrever no jornal, vamos chamar de doido. Vamos dizer assim, vamos internar esse aí, tem que mandar esse cara para o manicômio. Né? Vamos dizer assim, vamos pôr esse cara no manicômio porque ele é doido. Né? Se eu disser assim, nós não somos seres humanos. E não somos. O que nós somos? Estamos passando pela experiência humana. Esse é o conhecimento iniciático. Estamos passando pela consciência humana, pela experiência humana. Depois, quando nos tornamos adeptos, então vamos nos tornar super-humanos. Olha só, hein? Depois de subhumanos, vamos nos tornar subdivinos. E depois, no final, divinos. Ou seja, voltando à casa do Pai, como nos ensinou Jesus Cristo. Então, nós somos a máquina do tempo. O tempo, na verdade, é manifestado através de vibração. Através de vibração. Os seres que vêm nos ensinar, né, os grandes mestres que nos vêm nos ensinar, então, eles são seres do futuro. Eles vêm do futuro para o nosso presente. O nosso presente, na nossa maneira de ver, é o passado deles. É o que eles já vivenciaram, é o passado deles. Mas de maneira iniciática, não aquele sentido passado, presente e futuro. No entendimento vibratório. O mestre ele tem a vibração que nós podemos falar do futuro, mas a nossa vibração é do passado. É isso? Mas não existe presente, passado e futuro. É questão vibracional. É isso? Muito bem, professor. O Gilberto, você tem alguma colocação? Oi, Carlos. Dá as boas-vindas, né, a todos que estão aí no chat, bastante gente participando hoje. Lembrando, né, a todos que estão conectados aí, hoje é o nosso primeiro programa do ano de 2025, então, feliz ano novo a todos que estão passando por aqui pela primeira vez ou que estão retornando, né? Então, aproveita aí e já deixa o like no vídeo, coloca ali curtir, né? É importante essa interação com o vídeo, porque a plataforma, o YouTube, ele distribui melhor, ele mostra para mais pessoas o conteúdo que nós estamos exibindo quando você interage, quando você curte, compartilha, manda para alguém, né? E caso você esteja acompanhando e ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se, né? Aperta ali o sininho do botão inscrever, aperta as notificações para receber as atualizações sempre que tiver um novo programa
ou alguma atividade nova ou diferente aqui no canal. Nós permanecemos aí com nossas atividades normais aqui de sábado, no projeto Iniciação, a roda de conversa de terça volta a partir de fevereiro, depois o Carlos vai falar mais um pouco sobre isso. Então, é isso. Nós temos, lembrando que para aqueles que estão iniciando algum estudo, o professor comentou aí no início, né? A gente tem aí várias unidades da eubiose no começo do ano, que eles têm as suas datas, né? Do início das turmas, do curso peregrino, tanto presencial como também online. Então, aqui no canal, hoje é o programa de número 139. Então, para aqueles que estão buscando, estão procurando entender, queiram ficar um pouco mais familiarizados com o assunto, podem usar de recurso os vídeos do projeto Iniciação. Todos têm assuntos relacionados. Claro que quando você faz o curso, né, lá na eubiose, são muito mais temas de forma mais completa e assuntos que são abordados lá, que são reservados, que não são abordados aqui, mas assim, a familiaridade do assunto, o tema, são aqui, como o professor costuma dizer, aqui a gente tem a base teórica, pelo menos para a pessoa entender se ela gosta ou não, se ela tem sintonia, né, ou não, se ela tem familiaridade com o assunto ou não. Então, fica aí a dica, compartilha, curte aí o vídeo, manda aí para alguém que gosta desse tema, manda aí para os seus amigos, para uma pessoa que gosta desse assunto, manda também para os inimigos, manda para todo mundo. O importante é mandar para todo mundo. Os inimigos, tá, manda para os inimigos também. Exato, manda para todo mundo. A gente aqui não tem discriminação. A gente aqui acolhe todo mundo. Então é isso. O amor universal. Exatamente. Então é isso, Carlos. Vamos lá. Eu quero fazer aqui um comentário. Tá aqui. Eu acho que o Carlos já adivinhou. Olha o pensamento do Carlos. A Eliana Pontes comenta. Professor, muito interessante o significado do ritual de carreira. Exatamente. Então, eu quero fazer mais uma observação. Isso, o que a gente via antigamente nas propagandas, né? Como eu já disse, o esposo carregando, o noivo carregando a noiva nos braços e entrando em casa, né? Justamente isso era feito na Grécia, na antiga Grécia, né? Então, ela levava na mão a tocha e acendia a pira no centro da casa. Então, ela consagrava a casa. Isso quer dizer o seguinte: olha só o significado grego de tudo isso. O lar é um templo. Isso é muito importante. O lar é um templo. E a sacerdotisa desse lar é a esposa, é a mãe. Olha que a importância da mulher. A importância da mulher. A mulher é a sacerdotisa do lar. E ela representa no lar o segundo trono. Porque o primeiro trono cria as coisas, o segundo trono mantém, né? E o terceiro trono são os filhos. São os filhos, né? Se a gente for na Igreja Católica, a gente vai ver, pelo menos na igreja, de vez em quando eu entro na igreja perto aqui perto de casa, né? Para orar, faço a minha oração para Jesus o Cristo, né? Quer dizer, entro de maneira cósmica, né? Vendo a parte boa da Igreja Católica, né? Que foi fundada por seres angelicais, né? Agora, então, significa que isso aí, o lar é um templo e tem que ser glorificado. Então, isso dá um sentido seguinte especial para a nossa humanidade. Qual é o maior projeto que nós temos para desenvolver socialmente? É a família. Isso a gente botar isso na cabeça. O equilíbrio da família dá o equilíbrio da nação, o equilíbrio do planeta, o equilíbrio de todas as coisas. Quando a família se desagrega, se desequilibra, tudo entra em desequilíbrio, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento.
dizemos assim, vamos dizer o seguinte: a instituição mais importante do planeta Terra é a família. Não é a ONU, não é isso e aquilo, né, que todo mundo fala, né, União Europeia, nada disso. A instituição mais importante do planeta Terra é a família. Então, não podemos nunca esquecer disso, para proteger a família e os filhos, evidentemente. Muito bom, professor. O Décio Oliveira coloca, professor Walter, em Eclesiastes é dito que não há nada de novo debaixo do sol. Em que medida essa afirmação conflui com o pensamento de Lavoisier, quando diz que nada se cria, tudo se transforma? Não, essa afirmação, aliás, isso aí foi o Eclesiastes escrito por Salomão, né? Salomão, sábio, né? Foi Salomão que escreveu isso, né? Num dos trechos, né? Não existe nada de novo sobre o sol, na verdade. Por quê? Porque tudo que existe na Terra é projeção arquetipal. Projeção arquetipal. Arquétipos, o que são os arquétipos? São modelos. Modelos celestiais, modelos superiores que vão se projetando na Terra e vai produzindo tudo que existe na Terra. Nada existe por acaso, tem uma forma que produz. Né? Por exemplo, o DNA, né? O DNA, a ciência entende que o DNA vai se transformando através das injunções entre as espécies, etc., etc., né? Inclusive, naquele tempo ele não entendia, não conhecia ainda o DNA, né? O origem das espécies, como é o nome dele? O Darwin. Darwin, né? O Darwin, ele afirmava, né, na sua teoria que a evolução se dava através do conflito dos seres, né? O conflito entre as espécies produzia a evolução. Mas ele deixou bem claro, olha a genialidade do Darwin, ele deixou o seguinte: quem permanece da Terra não é o mais forte, não é o mais forte, é aquele que se adapta melhor às mudanças. Vamos repetir? Aquele que permanece na Terra não é o mais forte, é aquele que se adapta às condições terrestres. Os dinossauros existiram na Terra durante 60 milhões de anos. 60 milhões de anos os dinossauros existiram. Eles tinham uma força brutal. Onde estão eles? Aí sumiram. Por quê? Houve um fenômeno na Terra, dizem que foi um meteoro que caiu na Terra, encobriu, impediu a passagem dos raios do Sol, e os alimentos, né, dos dinossauros escassearam. Né? Mas uma coisa importante, que a maioria dos dinossauros eram herbívoros. Muito pouco, alguns eram carnívoros, mas a maioria eram herbívoros. Então, quando desapareceram os vegetais, eles, pronto, ou o vegetal que eles comiam. Agora, quem é que permanece vivo na Terra? Aquele, por exemplo, em questão de alimentos, aquele que come de tudo, não é verdade? Uma espécie só come uma determinada grama, uma graminha lá, né? Sei lá, uma espécie, pode ser um gafanhoto, sei lá, só come aquela graminha. Se aquela graminha some, ele desaparece, porque não tem mais alimento. Vai permanecer na Terra aquele que consegue se manifestar, consegue se transformar. Um exemplo que eu dou é na virologia. E nós vimos agora, recentemente, nesta epidemia, né, da Covid, né, o que acontecia na epidemia. Olha, isso aí é de forma científica. Vamos lá. Eu sou microbiologista, me formei na USP, né? Eu sou farmacêutico bioquímico, sou microbiologista por profissão, então eu falo com conhecimento de causa. No início de uma pandemia, o que acontece? A bactéria, né, ou o vírus, ataca o indivíduo e mata o indivíduo. Só que ele morre junto com o indivíduo. Não é isso? Se o vírus ataca o indivíduo de uma maneira violenta, ele mata o paciente, ele vai morrer junto com ele. Agora, com o tempo, o que acontece? O vírus vai atenuando a sua ação. Olha o que aconteceu com a Covid. O vírus da Covid está mais atenuado. Então, hoje, ele infecta, mas não mata. Mas ele sobrevive.
Olha só, ele infecta, não mata, mas com isso ele tira proveito, ele sobrevive para infectar outras pessoas. Então, a transformação que ele sofre é a lei natural das coisas. É isso? Alguém determinou isso? Isso faz parte da lei cósmica. Faz parte da lei cósmica. O vírus ele tem que existir, faz parte da lei cósmica. Não é? O vírus é um mal para nós, porque mata e provoca doenças, mas é um estágio evolutivo. É um processo evolutivo que está ocorrendo no universo e é necessário a existência de vírus, né? E bactérias. Por mais perigosos que sejam, faz parte do desenvolvimento cósmico, né? Aliás, o próprio ser humano é assim, né? Nós não somos nem anjos, né? Nós estamos vivendo aqui na Terra, mas fazemos barbaridades, né? Quem estuda a história, um determinado autor que eu li uma vez, não me lembro o nome dele, ele falou o seguinte: definição de paz. Ele definiu paz da seguinte forma: paz é o intervalo entre duas guerras. Definição que ele deu. Paz é o intervalo entre duas guerras. Então, a gente vê, mesmo no mundo atual e nos anos, nos séculos que nos antecederam, né, pessoas lutando, morrendo. Por que está? Por nada. Por nada. Estão cumprindo uma questão kármica apenas. Né? É claro que isso aí, pela lei da polaridade, a gente não pode dizer que é bem ou mal, é o necessário. É o necessário. Para o desencarne, para a transformação, para o sofrimento. Né? Mas, então, o nosso irmão Décio afirmou, isso é muito importante. Né? Então, o que Salomão falou coincide exatamente com o pensamento de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Agora, nada se cria, nada se cria. Né? Ou seja, quando Lavoisier falou assim, nada se cria, ele quis dizer, nada existe de novo debaixo do sol. É evidente. Então, essa descoberta de Lavoisier foi uma descoberta cósmica. A ciência não chegou a esse conhecimento. Eu nunca li um tratado de ciência falando isso, que a descoberta de Lavoisier foi uma descoberta cósmica. Aliás, Lavoisier foi guilhotinado. Né? Estou dando risada, mas o fim do Lavoisier só foi a guilhotina. Isso aí é o aspecto terrível da humanidade. Né? Lavoisier, o grande sábio, foi guilhotinado. Muito bom, professor. E falando nesse aspecto ruim da humanidade, professor, é também difícil entender a polaridade quando a gente sabe que Deus habita em nós, né? Aonde Deus errou em pessoas tão cruéis como a gente vê, né? Um assassino, um ladrão. É difícil, né? Onde Deus errou naquela criatura? Não, Deus não erra. Não, Deus não erra, é impossível. Deus não erra, porque a lei não erra, a lei é justa e perfeita. Agora, vocês vão me perguntar por quê? Eu digo assim, não sei. Não sei. E isso aí, eu já tinha esse pressentimento, e quando eu li HPB, depois com os estudos do professor Henrique de Souza, diz o seguinte: é o grande mistério que existe para a mente humana e super-humana também do nosso universo entender o porquê Deus fez justamente o plano da manifestação. E nesse plano de manifestação, a consciência da mônada desce até atingir um estado primitivo, né? Começando como mineral, depois vegetal, o animal então faz barbaridades, mata, sanguinário, mas não comete karma nenhum, né? Mas o ser humano não, ele mata por desejos, por dinheiro, né? Isso é uma coisa bárbara, é uma barbaridade. Na verdade, se a gente falar a verdade, o planeta Terra é um planeta primitivo, né? Alguém vai me contestar isso? O planeta Terra é um planeta primitivo. Se a gente analisar a história, é inacreditável. É tão primitivo que crucificaram um anjo celestial. Eu estou dando risada. Eu estou dando risada, mas não é por achar graça, não. Veja, é tão primitivo esse planeta que sacrificaram um anjo celestial, Jesus o Cristo. E se Jesus se manifestasse novamente hoje, ele seria novamente perseguido, preso, morto, isso, difamado.
aconteceria a mesma coisa. Não crucificado porque as coisas mudaram, mas ele seria perseguido, seria exposto ao ridículo, seria preso, seria martirizado. Né? Então, alguma coisa mudou? Não. Mas estamos mudando. Estamos mudando. Estamos caminhando para a quinta dimensão. Nada acontece por acaso. E vai haver no planeta Terra um expurgo. Isso aí, o nosso mestre já falou isso nas suas revelações. Quem não estiver preparado para a nova civilização, no ano 3005, não reencarna mais na Terra. Mas eu quero dizer também o seguinte, vamos dizer o seguinte, Deus é bom e amoroso. Deus não castiga. Olha só que coisa importante. Deus não pune nem castiga. Olha que coisa importante. Deus dá novas oportunidades. Dá novas oportunidades. É verdade? É que nem no lar, né? No lar. Uma criancinha faz uma arte qualquer, é errado bater na criança. Não vai se bater numa criança isso não tem condições, né? Mas tem uma cadeirinha ali uma cadeirinha do castigo, não tem? Isso aí, os psicólogos, muitos dizem que não é besteira, né? Mas eu concordo com isso. Não, você não fez isso, vai ficar de castigo. Né? Antigamente, na escola era assim. Eu, no meu tempo, quando um aluno, no primário, quando um aluno não se comportava, a professora punha ele num dos cantos da sala de castigo de pé. Né? Para ele dizer, você tem que... Ela não está castigando, ela está dando uma nova oportunidade. Então, Deus é assim, ele não castiga, ele dá novas oportunidades. E isso acontece sempre. Deus é justo e perfeito. Chama-se a misericórdia divina. Muito bom, professor. Muito bom, professor. O Guazelli coloca o seguinte, o tempo é uma criação mental? O tempo não é uma... Bem, vamos dizer o seguinte. Aí é uma série de... Aí tem uma... A gente pode... Uma série... Vamos comentar o seguinte. O tempo, pelo entendimento humano, é uma criação mental. A mente imagina que o tempo tem presente, passado e futuro. Mas é um mental inferior, um mental concreto. É o mental concreto que diz, o meu tempo é presente, passado e futuro. A mente concreta. Mas na mente superior, há uma abertura no entendimento do tempo. Né? E depois, no adeptado, há uma abertura maior ainda, dizendo que o tempo não existe. Assim, Siddhartha Gautama afirmou, né? O tempo é o aqui e agora, o tempo é zero. E a física quântica hoje também descobriu isso, né? O tempo é zero. Eu já vi comentários de físicos quânticos, não li livros, li comentários, né, em entrevistas. Né? Os físicos quânticos dizem, muitos dizem assim, a física quântica é uma loucura. Como é que a gente vai entender que o tempo não existe, né? E tanto que agora, veja bem, tudo é vibração. Agora existe a teoria das cordas, uma teoria nova, recente, né? Teoria das cordas, que diz que no universo são 10 cordas que vibram e originam todas as possibilidades de existência no universo, chamada teoria das cordas, que tem muita literatura aí que pode ver. O assunto não é fácil, o assunto é difícil, né? Então, o que a teoria das cordas afirma? Ou a gente pode imaginar que tudo é vibração. A corda vibra e a vibração vai originando em todos os campos existenciais do universo. Né? O assunto, então, o tempo para o ser humano é uma criação mental dentro do mental concreto. Né? Mas o tempo, na verdade, a gente deve entender pelo aspecto vibratório. O que distingue uma coisa da outra é o processo vibratório. Né? Então, a gente pode dizer assim, Jesus é um ser do futuro, porque ele está num processo vibratório distante de nós. Nós somos um processo vibratório humano, porque temos a nossa vibração aqui. E um leão, um tigre ou qualquer animal selvagem tem um outro processo vibratório diferente do nosso, tanto que ele não é um ser humano. Ele não tem o livre-arbítrio, não tem condições, mas também não tem karma. Ele pode fazer o que quiser, não comete lei do karma. Nós, sim. Nós cometemos o karma porque temos o livre-arbítrio, podemos escolher os nossos caminhos. Então, é essa a resposta que eu posso dar para o Guazelli. Né?
O tempo é uma criação mental para o homem, na sua consciência do aspecto humano, né? Mental inferior. Mas, na verdade, o tempo é uma expressão vibratória do universo. Né? Muito bom, professor. Eu vou passar os recados, né? Eu quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holísticas que, quem estiver passando na cidade de São Lourenço, sul de Minas, a sua sede fica lá. Ela fica no endereço que está aí, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, a gente tem aí o WhatsApp, prefixo 35, o número é 997566874, e também a gente tem o endereço no Instagram, @Shakti Nova Era. E eu queria também falar sobre o programa do professor, né? O professor resolveu esse ano não parar e a gente está dando continuidade ao projeto Iniciação. Hoje, o projeto de iniciação de número 139. E sábado que vem a gente está aí de novo com o nosso encontro, e quando for oportuno eu aviso a volta da nossa roda de conversa aqui pela terça-feira. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, professor. O pessoal está agradecendo, viu, professor? Obrigado pelos esclarecimentos e parabéns a toda a equipe pelo excelente trabalho. Eu não estou vendo mais perguntas, mas o nosso tempo também... Eu quero só falar uma coisa, que eu vou... Pode falar. Agora, nós continuamos aí analisando esses termos importantes na teosofia, né? Mas eu já estou programando aqui uma palestra. Eu já tenho programado palestras para um futuro, né? Bem distante, né? Mas duas palestras. Um é continuar um estudo profundo sobre a cosmogênese, né? Cosmogênese. Outra exposição também, que talvez demore uma ou duas palestras, é sobre a missão cósmica da Terra. E uma terceira, dentro desses muitos esquemas que eu tenho guardado para a execução, é falar sobre os mundos internos. Nós vamos falar sobre, talvez, uma ou duas palestras sobre os mundos internos. Aí vamos entrar nessa questão toda. Né? Então, o assunto é muito vasto. Não é possível a gente falar tudo ao mesmo tempo. Né? O assunto é muito vasto. Mas, à medida que a gente vai estudando e caminhando, os nossos horizontes vão se ampliando. Né? Então, quanto mais dúvidas a gente tem, melhor. Quanto mais dúvidas tem, melhor. Isso significa que nós estamos vendo... Quanto mais dúvidas uma pessoa tem, maior é a possibilidade de abrangência do seu conhecimento cósmico. Né? Então, Sócrates olhou realmente para isso tudo, todo esse conhecimento cósmico, e disse assim: tudo que sei é que nada sei. Claro, ele é um sábio, precursor de Jesus o Cristo. Né? Então, aí está essa explicação dessa afirmação do Sócrates, e isso é muito importante, esse entendimento. Muito bom, professor. E como o senhor disse no começo, né, quem quiser se aprofundar os estudos, né, da ciência iniciática das idades, é só procurar uma unidade da eubiose, né? Sociedade Brasileira de Eubiose, que é só entrar no Google, no site eubiose, e você vai se familiarizando com as informações, verificar o departamento mais perto da sua casa, ver a possibilidade de fazer via EAD, fazendo EAD à distância. Isso, quem estiver longe de algum departamento, tem a opção de fazer via EAD, que pelo menos vai ampliando, né, o seu conhecimento sobre o assunto. Eu queria então, também... Só não faz o curso na biose quem não quiser. Porque quem não quiser. Tem aula presencial, tem ensino à distância, as portas estão abertas. Né? Agora, é que isso é muito importante, vou lembrar Jesus o Cristo, né? O nosso grande mestre cósmico, Jesus o Cristo. Ele falou assim: batei e abrir-se-vos-á. Então, Jesus falou assim: o que o indivíduo tem que fazer para atingir o conhecimento? Bater na porta. Bate na porta e a porta se abre. Se ele não bater, a porta não vai se abrir. Muito, muito bom, professor.
Então, eu queria agradecer mais uma vez ao público, ao professor, né, que nos prestigia com seu conhecimento, e desejar a todos um feliz ano, né, 2025, que seja um ano de paz e harmonia para todos nós, e até o nosso próximo encontro, né, no sábado que vem. Boa noite, é com você, Gilberto. Isso aí, Carlos. Boa noite a todos. Bom finalzinho de sábado para todo mundo, né? Ainda o sábado está começando. Um bom domingo, um bom final de semana para todo mundo, bom descanso a todos e nos vemos aqui na semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, e vamos continuar aí novo ano, 2025, e sempre mantendo aquela ideia que o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, nos ensinou, né? Trabalhar pela obra do Eterno na face da terra. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.